Então vamos finalizar os nossos conhecimentos, os nossos conteúdos dentro do eixo de morfologia. Então hoje a gente vai ver as classes de advérbios, preposições e conjunções. Só retomando aqui, classe de palavras. São 10 classes de palavras que são subdivididas em dois grupos. Os grupos das classes variáveis, que apresentam flexões, conjugações, modificações, seja com relação a número, a gênero, a tempo, modo, pessoa, grau, são alguns dos tipos de flexões. E a gente tem do outro lado as classes invariáveis, e essas classes elas não vão apresentar essas variações que eu falei com vocês anteriormente. Então a gente tem um grupo que vai variar quanto à sua forma, vai ter a sua forma modificada, e o outro grupo vai manter a sua forma mais fixa, mais padronizada, então ela não vai ter variação. Nós já vimos até o momento as classes variáveis. Chegou o momento da gente analisar as classes invariáveis. E a gente começa pela classe dos verbos, quer dizer, dos advérbios. Advérbios são palavras que são invariáveis, como eu acabei de dizer, e a função delas é modificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. E aí, nesse processo de modificar essas palavras, o advérbio ele transmite uma circunstância. E circunstâncias a gente vai ver mais tarde que é o mesmo que a semântica, o significado. Então, ele transmite uma circunstância, um significado, uma semântica. Se a gente faz aquele olhar na morfologia e o reflexo na sintaxe, a gente vai ver que o advérbio é uma das classes mais fáceis da gente entender o seu reflexo na sintaxe. Por quê? Porque na sintaxe ela só apresenta uma funcionalidade. Então o advérbio é assim na morfologia, e na sintaxe ele vai ser chamado de adjunto adverbial. Então ele vai ser uma palavra que vai estar junta, próxima, a outras, como por exemplo o verbo, o adjetivo e outro advérbio. A gente vai ver também que de certa forma o advérbio ele também vai poder ter essa relação com a frase como um todo. Então ele é como se ele estivesse se relacionando com a frase por completo. Mas a rigor, né, as classes com as quais ele se envolve, com as quais ele modifica, são verbo, adjetivo e outros advérbios, ok? Então, pensando no emprego, né, no uso, quando que eu vou utilizar o advérbio? Justamente para modificar essas três classes de palavras, adjetivo, verbo e advérbio. E como isso vai funcionar? Cada uma dessas frases, exemplos aqui, diz respeito a uma dessas classes de palavras que estão aqui. Então, a número 1 é modificando um adjetivo, a 2 modificando um verbo e a 3 modificando um advérbio. Quem está em lilás é o advérbio e quem está em negrito é a palavra que está sendo modificada. E a seta, ela mostra esse sentido de modificação. Em outras palavras, uma palavra mais técnica, ela mostra qual que é o escopo do advérbio. Então, o que significa qual é o escopo? Qual que é a direção? Qual que é o alvo da modificação desse advérbio? Então, no primeiro caso, a gente tem o advérbio modificando um adjetivo. Então, o escopo desse advérbio é o adjetivo bem. E o que esse advérbio faz? Qual que é a circunstância que ele adiciona a essa frase? É uma circunstância de intencionalidade, de intensificação. Então, quando a gente observa a transformação da frase ele dança bem para ele dança muito bem, esse muito ele vai trazer essa intensidade. Ele não apenas dança bem, ele dança muito bem. É como se eu dissesse que ele dança mais do que bem. Então, eu aumento a intensidade. Só que a gente vai observar que os advérbios de intensidade, eles podem tanto ter uma intensidade positiva, uma intensidade que aumenta, quanto uma intensidade negativa, digamos assim, que vai diminuir. Então, se eu falo que ele entendeu pouco o conteúdo, a intensidade foi negativa,
de entender, entendeu pouco ou entendeu muito. Eu tenho o acréscimo ou o decréscimo, né? Então, essa intensidade, ela não é sempre positiva, ela não é sempre para cima, mas continua sendo intensidade. O segundo caso, a gente tem o advérbio modificando um verbo, que nesse caso aqui é o verbo passar, que está conjugado como passou. Então, quando eu falo o tempo passou, eu tenho uma semântica ok de que o tempo foi decorrido, foi passado. Quando eu acrescento que o tempo passou rapidamente, e eu adiciono esse advérbio rapidamente, eu acrescento uma circunstância de modo. O modo como o tempo passou, a forma como o tempo passou, foi rápida. Então, eu adiciono aí essa semântica, essa circunstância de modo. E no último caso, a gente vê aqui um advérbio modificando outro advérbio. Então, eu tenho como base a frase: o tempo passou rapidamente. Nesse caso, rapidamente é o advérbio que está sendo modificado. Por quem? Pelo advérbio muito. Então, eu tenho muito aumentando a intensidade da forma como o tempo passou. Então, rapidamente diz respeito à forma, a modo. O muito diz respeito à intensidade. Então, o que a gente observa nesse caso aqui é que o muito, ele aumenta a intensidade do modo, que é o rapidamente, ok? Então, a gente vê que o advérbio ele pode se relacionar com diferentes classes de palavras. Aqui a gente chega à classificação dos advérbios. E aí a gente encontra, né, novamente essa palavra circunstância. A circunstância que tem a ver com o sentido, o significado que o advérbio vai atribuir, que ele vai colocar na sentença em que ele se encaixa. Então, vamos ver aqui quais são os tipos de classificação que o advérbio pode ter, com base em suas circunstâncias. Eu posso ter a circunstância de afirmação, a circunstância de dúvida, a circunstância de intensidade, a circunstância de modo, a de tempo, inverti aqui, né? A circunstância de negação e a circunstância de lugar. Então, vamos ver cada uma delas. Antes da gente ir para as classificações propriamente dito, é importante da gente lembrar que quando a gente trabalha com essas classes de palavras que têm uma relação muito forte com a semântica, é sempre importante a gente analisar a palavra no contexto em que ela está sendo utilizada, porque o significado ele só se dá no contexto. Então, aqui vocês vão perceber que são frases que são soltas, né? Porque elas não estão dentro de um texto, elas não estão dentro de um enunciado elaborado, elas estão soltas. Mas quando eu as pronuncio, eu dou uma contextualização. Então, é esse contexto que vai fazer com que esses advérbios que estão colocados aí tenham a semântica que eu estou querendo indicar. Então, vamos lá. Sempre lembrar que é sempre importante analisar o contexto quando a gente fala de classes de palavras que estão muito ligadas a significado, a circunstâncias, nesse caso, né, usando a palavra que é própria dos advérbios. Então, o primeiro advérbio expressa, a primeira classificação expressa a circunstância de afirmação. Então, olha só, eu tenho a seguinte oração. Certamente vocês sabem mais que no começo do curso. Então, eu viro para vocês hoje, né, e falo, olha, certamente vocês sabem mais do que no começo do curso. Então, eu estou fazendo uma afirmação para vocês, né? A frase como um todo, ela faz uma afirmação e eu trago esse advérbio, certamente, que vai refletir essa minha afirmativa, essa minha afirmação. Então, eu poderia substituir esse certamente por efetivamente, incontestavelmente, mas aí vocês vão perceber que para sim, essa substituição não fica tão boa. Por quê? Por causa do contexto. Porque se eu viro aqui e falo, sim, hoje vocês sabem mais que no começo do curso. Se eu soltar só essa frase substituindo o certamente pelo sim, ela vai ficar um pouco solta e um pouco sem significado, porque não tem um contexto anterior. E aí, para ela ficar boa, basta eu fazer uma pergunta antes. Então, eu imagino que vocês me perguntaram assim, Clauane, você acha que a gente aprendeu alguma coisa nesse tempo todo? E aí eu viro e falo, sim, hoje vocês sabem mais que no começo do curso. Então, aí ficou perfeito. Então, vocês percebam aí que o contexto faz com que determinadas palavras, né, determinados advérbios caibam de uma forma melhor do que outra, ok? Esse segundo
caso, essa segunda circunstância, ela vem de novo para mostrar essa questão do contexto ser importante. Vamos ver por quê. O exemplo que eu coloquei aqui é: ela provavelmente fará a melhor escolha. Então está no campo da dúvida, no campo da possibilidade. Eu não tenho como afirmar, não é uma afirmativa que eu estou fazendo aqui, é uma dúvida, é uma estipulação. E aí eu utilizo o advérbio provavelmente, que carrega essa semântica de dúvida. Só que eu poderia substituir por certamente. A gente não acabou de ver que certamente está lá na afirmação? Percebam que ele também está aqui na dúvida. Então, o que vai me fazer saber classificar esse advérbio de uma forma correta? Observar o contexto. Então, se eu falasse aqui, ela certamente fará a melhor escolha, eu também estaria perfeitamente correta. Eu estaria usando o advérbio de dúvida, assim como provavelmente só que eu ia perceber que certamente é uma palavra que se encaixaria tanto em afirmação quanto em dúvida. Só que nesse caso, nessa frase específica, ele não poderia de forma alguma ser encarado como uma afirmação, porque o contexto em que ele está encaixado não é um contexto afirmativo, é um contexto de dúvida, um contexto de possibilidade, de hipótese, de projeção futura. Beleza? O terceiro caso é o de intensidade, que a gente já falou um pouco. Então, a gente tem um exemplo. Estamos quase finalizando o eixo morfológico. Esse quase, ele me dá a intensidade em que sentido? Imagina que a gente tem uma linha com o início, o meio e o fim. Né? Essa é a duração. E aí, quando eu falo que eu estou quase terminando, quase finalizando, que é a construção que tem aqui, isso vai me indicar que eu estou mais próximo do fim do que do início. Ou que eu estou mais próximo do fim do que do meio. Então, eu estou ali numa posição que é mais próxima do final. Então, ela te dá, essa estrutura, ela te dá essa intensidade, né? Essa proximidade do fim. Então, a gente tem aí outros exemplos, né? E relembrando que intensidade nem sempre está ligado com coisa positiva. Então, eu posso dar uma intensidade de algo positivo, muito, bastante, ou eu posso dar uma intensidade de algo negativo, de algo para baixo, como, por exemplo, pouco, ligeiramente, levemente. Então, essas são informações importantes. O outro caso aqui que a gente tem é o do tempo. Então, hoje é dia de aula de português. Então, hoje é uma palavrinha que a gente vai observar que nos contextos em que ela aparece, ela vai estar sempre significando tempo mesmo. Ela tem uma semântica mais exclusiva, associada ao tempo. Então, hoje é dia de matemática. A única coisa que fica perdida aqui é que dia que é esse hoje, né? Porque eu posso falar hoje é dia de matemática considerando o momento que eu tô gravando, que é quinta-feira, ou eu posso falar, por exemplo, se vocês forem assistir essa aula amanhã, que é sexta-feira, ou sábado, ou domingo, esse hoje ele vai mudar, a referência dele muda, mas é sempre uma referência de tempo, ok? E aí a gente tem outros exemplos que vocês podem observar cada um deles. É importante eu decorar todos os exemplos de advérbio de tempo, de advérbio de modo, de advérbio de intensidade? Não necessariamente todos. O que é mais importante a gente entender qual que é a semântica que está por trás da coisa. Então, é muito mais importante eu entender isso que está aí nessa letra maior, né? Que são as classificações, se é afirmação, se é dúvida, se é intensidade, se é tempo, do que propriamente decorar os advérbios. Porque se eu entendo no contexto em que ele está aplicado qual que é a semântica que ele está por trás, eu entendo qual que é a classificação dele. Então, é bom a gente ter 2 exemplos a tiracolo, para se eu virar para vocês e falar assim, me dá 2 exemplos de advérbio de tempo. Aí você pode pensar, hoje, ontem. Pronto, você tem 2 exemplos a tiracolo. Mas é muito mais importante você entender a classificação, qual que é a circunstância, qual que é a semântica que está por trás desse advérbio, ok? O próximo caso é o advérbio, a classificação de advérbio de modo, que a gente também viu, que diz respeito, né, ao modo como determinada coisa foi feita, a forma como determinada coisa foi feita. Então, devagar, nossas dúvidas vão sendo solucionadas. Então, a forma como nossas dúvidas vão sendo solucionadas é devagar, lentamente, calmamente. Então, a gente tem aqui esse exemplo de modo.
né? Então a gente vai perceber que tem aqui a observação que fala quase todos os advérbios terminados em mente. Isso não quer dizer que são todos, são quase todos. Porque a gente percebe que existem advérbios terminados em mente que estão em outras classificações, e a gente observa também que dentro dos exemplos que estão aí de advérbio de modo, tem advérbios que não terminam em mente. Então a gente não pode generalizar que todo advérbio de modo termina em mente por essas questões. Existem advérbios terminados em mentes que estão em outras categorias, outras classificações, e dentro da própria classificação de modo existem advérbios que não terminam em mente. Então é por esse motivo que a generalização é um pouco perigosa. O próximo caso é a classificação de negação. Então, eu tenho aqui, são dois exemplos, né, que é o não e o tão pouco, que estão aplicados os dois na frase exemplo. Ele não fez atividade, tampouco revisou o conteúdo. Complicado, hein? Então, não e tão pouco são dois advérbios que exprimem, que trazem a noção de negação, a circunstância de negação. Tão pouco aí, né? É bom explicar o que está isso em parênteses, né? No caso, tão pouco é igual a também não, porque eu poderia substituir. Ele não fez atividade, também não revisou o conteúdo. E aí, nesse caso, quem seria o advérbio é só o não. O também é uma conjunção. Mas o significado de tão pouco é também não, porque talvez seja uma palavra que a gente não use muito no nosso dia a dia, então é importante a gente entender qual que é o significado que está por trás da palavra tão pouco. Por último, a gente chega na classificação de lugar, que assim como o tempo, é mais fácil da gente imaginar, né, a classificação, porque ela vai indicar o onde. Se o tempo indica o quando, o lugar indica o onde. Então, aqui encerramos a classificação dos advérbios. Aqui onde? Na página 18 desse slide. Então, é esse o lugar em que finaliza-se a classificação dos advérbios, beleza? Então, eu tenho outros exemplos, abaixo, acima, detrás, através, afora e por aí vai, ok? Eu só quero voltar aqui no slide anterior para explicar uma informação adicional. Lembram que eu falei que são 4 classes invariáveis e que a quarta não é tão importante no que diz respeito à cobrança em prova, que é a classe de interjeição? Pois é, ela aparece nesse exemplo aqui. Quando eu falo, ele não fez atividade, tampouco revisou o conteúdo, complicado, hein? O que eu tenho quando eu utilizo essa expressão que está em negrito, essa expressão em? Ela, eu já adianto para vocês, é uma interjeição, e as interjeições, caso vocês ainda não sabem, vou aqui contar para vocês, a função das interjeições é atribuir uma emoção, demonstrar a emoção da pessoa que fala, né? Então, quando eu digo ele não fez atividade, tampouco revisou o conteúdo, complicado, hein? Eu tô demonstrando qual emoção? Uma emoção de desaprovação, de descontentamento, de contrariedade. Então, esse em, ele carrega todas essas emoções, né? Então, é uma professora insatisfeita pelo fato do aluno não ter feito o que ela pediu. Ele não fez nem atividade, nem o conteúdo foi revisado. Então, mostra essa indignação da parte da professora. E tudo isso está expresso nessa... tudo isso não, né? Não somente nela, né? Mas principalmente por ela, por essa expressão, por essa palavrinha em, que é uma interjeição. Beleza? Então, agora a gente pode saltar para outra parte, né, de análise do advérbio, que é pensar como que o advérbio aparece. Brincando aquela metáfora, né, de como que ele sai de casa. Ele tem 3 formas de sair de casa. Ele pode sair de casa na forma simples, em que ele vai ser só um elemento. Ele pode sair de casa na forma locucional, em que vão ser 2 ou mais elementos funcionando como uma coisa só. E ele pode sair de casa na forma oracional. E aí, oração, a gente sabe que sempre que a gente fala de oração, a gente sabe que tem um verbo no meio. Então, vamos ver os exemplos aqui. Quando eu falo o homem chegou cedo, cedo é o meu advérbio de tempo. Isso mesmo. Cedo é meu advérbio de tempo. Eu posso transformar esse cedo em um outro advérbio que também vai carregar essa mesma noção de tempo, como, por exemplo, o homem chegou de manhã.
E aí, quando eu faço esse de manhã, eu não tenho mais uma forma simples. Não é mais só um elemento. São dois aqui. Eu tenho uma preposição e um substantivo. Vocês vão ver que essa é a construção mais famosa de se construir uma locução adverbial. Uma preposição seguida de um substantivo. Então, esse de manhã é uma locução, é uma forma locucional. Ou, especificamente nesse caso, é uma locução adverbial. E por último, eu tenho a oração. Então eu posso falar essa mesma frase de uma outra forma, que é: o homem chegou quando era de manhã. E aí, quando era de manhã, é a minha oração adverbial. É oração por quê? Porque tem o meu verbo aí, que é o era. Isso mesmo. O verbo dessa frase aí que está sublinhada é era. E aí eu tenho essa semântica de tempo por meio dessa oração como um todo. Então ela é uma oração adverbial de tempo, ok? Como eu falei com vocês, né, da construção das locuções adverbiais, a gente vai observar que a forma, uma das formas, né, não é a única não, de se formar uma locução adverbial é por meio da junção de uma preposição, que é a classe de palavras que a gente vai ver daqui a pouco, mais um substantivo, que é aquela que a gente abriu a nossa classe de palavras com ela, né, que foi o substantivo. Então eu tenho às cegas, à toa, lá mais para baixo, por trás, passo a passo, de fome, de alto a baixo. E aí vocês vão perceber que essa forma de construção que está aí no retângulo roxo, ela não é a forma para construir todas as locuções. Ela é uma forma que é utilizada para construir algumas, talvez a maioria das construções. Então, às cegas, às claras, à toa, segue esse padrão. Eu tenho uma preposição seguida de um substantivo. Mas, por exemplo, passo a passo, já não é mais essa construção. Eu tenho substantivo, preposição, substantivo. Então, a forma de se formar uma locução adverbial, ela é variável. Essa que eu proponho aí como exemplo é, como eu disse, um exemplo. É uma das formas de se formar. Uma coisa que é importante relembrar, porque a gente já viu isso, que toda locução adverbial feminina é craseada. O que significa falar locução adverbial feminina? Eu não tenho que a forma básica dela é uma preposição, mas o substantivo. Se esse substantivo for um substantivo feminino e se essa preposição for a preposição a, eu tenho, né, a junção do artigo que vai acompanhar esse substantivo, porque todo substantivo pode ser acompanhado de artigo. Então, vai haver a junção desse a artigo com a preposição, e aí eu vou ter o fenômeno da crase. Assim como a gente observa em às cegas, às claras, à toa, à pressa, às pressas. E aí a gente não observa isso em a medo, a pé, a pique, a fundo. Por quê? Porque esses, apesar de serem substantivos, medo, pé e pique e fundo, apesar de serem substantivos, são substantivos masculinos. E aí, se eles são substantivos masculinos, eles não vão ter a anteposição de um artigo a. Seria, no caso, um artigo ou. E aí, nesse caso, eu não tenho a crase. Eu poderia ter a forma ao, mas não é o caso aqui, porque nesses casos específicos, eles não requerem o artigo ou. Então, por isso que as cegas e as claras existe o processo de crase, porque o núcleo, né, o substantivo, é feminino, e a pé, a fundo, não tem crase. Por quê? Porque esse núcleo, esse substantivo é masculino. Então, retomando aquela aula que a gente fez sobre ortografia. Para finalizar aqui, a gente tem essa informação que existe também a classificação dos advérbios como interrogativos. Então, são 6 palavrinhas específicas que são classificadas como advérbios interrogativos, ou seja, são palavras que são utilizadas para fazer interrogações, fazer perguntas. E aí, perguntas que podem ser diretas, né, quando eu tenho a presença do meu sinal de interrogação, ou perguntas indiretas quando essa pergunta ela é feita de forma indireta. Então, eu tenho como, onde, porquê, aonde, donde, quando, que são os advérbios interrogativos. Então, como conseguiu? Perguntei como conseguiu. Onde mora? Indaguei onde mora. Por que choras? Não sei por que choras. Aonde vai? Perguntei aonde ia. Donde vens? Pergunto donde vens. Quando voltas? Pergunto quando voltas. Então, nesses 2 casos, né, que eu li Parapá,
eu tenho aí interrogações sendo feitas, o que muda é se a forma dela é direta ou indireta. Mas em todos esses casos, essas palavras que estão aí em lilás, elas são classificadas como advérbios interrogativos. É importante a gente entender nesse momento aqui que uma mesma palavra, ela pode ter classificações diferentes. E aí, o que isso quer dizer? Vocês lembram lá quando a gente viu a crase? Vamos retomar esse, tá fresquinho que eu acabei de falar no slide anterior. O que é a crase? É a junção da preposição a mais o artigo a. Então é algo que, se você olhar, parece que é a mesma coisa, parece que é o mesmo azinho, não é? É só a letra A, a palavra é só a letra A. Mas a classificação dessa palavra é diferente. No primeiro caso é uma preposição e no segundo caso é um artigo. Então é a junção de palavras que, apesar de no nível do visual parecerem ser a mesma coisa, na hora de classificar elas são coisas totalmente diferentes. Um é uma preposição, o outro é um artigo. A mesma coisa acontece aqui, por exemplo, com o advérbio onde, que foi um que a gente trabalhou quando a gente estava vendo pronomes relativos. Então, eu tenho a palavra onde ela vai receber a classificação tanto como pronome relativo quanto como advérbio interrogativo, porque elas são, digamos assim, palavras diferentes. Apesar de parecerem ser a mesma coisa, elas são coisas diferentes e são classificadas de formas diferentes. Então, uma coisa é eu falar assim, a cidade onde eu nasci é muito fria. Aqui eu tenho um uso relativo, a cidade em que nasci. Nesse caso, onde você mora, eu tenho uma outra construção, eu tenho um outro uso, e por causa disso, no primeiro caso, eu tenho um pronome relativo, onde, e no segundo caso, eu tenho um advérbio interrogativo, onde. Apesar das formas, no nível do visível, ser muito parecida, a classificação é diferente. Isso vocês vão observar para muitas palavras no português. Ok? Então não se confundam ou analisem bem o contexto para saber classificar de forma adequada. Aqui a gente finaliza, né? Finalizamos os advérbios e entramos na preposição. As preposições são também palavras invariáveis que vão ter como função ligar termos. E aí esses termos, né, eu tenho um termo que é dependente e um termo que é principal. O termo principal é aquele que manda, né, e o dependente é aquele que se subordina a esse principal. E aí nessa ligação dos termos será estabelecida uma relação. E essas relações vocês vão ver no material, aqui no slide não tem não, mas no material com as informações completas, vocês vão ver que existem as mais diversas relações que uma preposição pode apresentar. Uma coisa que é importante falar nesse momento, que vale tanto para preposição quanto para conjunção, que é o que está aqui no slide, mas se estende também para interjeição, essas três últimas classes, preposição, conjunção e interjeição, são classes que não desenvolvem função sintática, ou seja, elas não desempenham uma função no nível da sintaxe. Lá, né, na sintaxe, preposição e conjunção são conectivos, ok? São apenas conectivos. Então, conectando elementos dentro de uma frase, dentro de um período, dentro de um texto. Ok? Então, a preposição não desempenha função sintática, sendo um conectivo lá na sintaxe. Qual que é o emprego da preposição? A gente viu que a preposição ela tem como função ligar termos e, eventualmente, ela vai ligar orações. Então, a setinha que puxa aí para a esquerda está mostrando a ligação entre termos e a setinha para a direita, a ligação entre orações. Então, aqui nesse caso, a gente observa que, quando eu falo comprei um presente para Maria, presente e Maria são os termos que estão sendo ligados por meio da preposição para. E aí a gente tem que o termo que vem depois da preposição é o termo que uma palavrinha que eu vou apresentar para vocês, é o termo regido pela preposição. Então a preposição ela rege esse termo. E esse termo que é regido é o termo dependente. Em geral ele que é o termo dependente. E o termo que vem antes costuma ser, né, na sua grande maioria,
o termo principal. Então, presente aí, nesse caso, é o termo principal e Maria é o termo dependente. No caso da direita, a gente tem a ligação entre orações. E aí, quais são as orações que estão sendo ligadas? Lembrando que quando a gente fala de oração, a gente tem que encontrar um verbo. Então, eu tenho mamãe pediu, o verbo é pedir. E eu comprar pão, o verbo é comprar. Então, eu tenho duas orações distintas. E aí, a preposição, ela une essas duas orações, formando mamãe pediu para eu comprar pão. Então, eu tenho aí a ligação de duas orações. Eu comprar pão, né, juntamente com a preposição, né, o para eu comprar pão é a parte que é subordinada, que é dependente, e mamãe pediu é a parte principal, beleza? Deixa eu só fazer uma observação. É importante vocês entenderem isso de preposição, né, da função da preposição, porque vocês vão ver logo logo que na conjunção é exatamente o contrário. Então, fiquem com essa informação aqui para quando a gente chegar lá. A classificação das preposições ela é um pouco mais simples em relação ao advérbio, porque a preposição ela se dá de duas formas. As preposições vão ser ou essenciais ou acidentais. O que significa dizer que uma preposição é essencial? Quer dizer que ela nasceu para ser uma preposição. O dia que ela nasceu, olharam para ela e falaram assim: você vai ser uma preposição. E aí ela foi uma preposição pelo resto da vida, tá sendo até hoje. E a preposição acidental, não, ela nasceu de outra forma. Em geral, ela nasceu como uma conjunção. E aí, em determinado dia, ela resolveu ser preposição. E aí, acidentalmente, ela se tornou uma preposição. E aí, essa acidentalidade, ela se dá no contexto em que essa palavra estiver ocorrendo. Então, a gente tem que o grupo das preposições essenciais ela é um grupo fechado, é um grupo que é composto por 17 preposições, que são essas que estão aí no quadradinho, e o grupo de preposições acidentais, ele é mais aberto. Então, aqui não tem todas as preposições acidentais, não. São alguns exemplos. Vocês vão ver lá no material que uma outra forma de eu classificar as classificações é segundo a relação semântica que ela estabelece. Mas não é algo que semanticamente é algo importante, mas não é algo cobrado de forma classifique qual que é a semântica dessa preposição. Não é algo muito cobrado, não. Mas está lá no material para vocês darem uma olhada quais são as semânticas atribuídas às preposições. Aqui a gente vai ver que, assim como havia as locuções adverbiais, existem também as locuções prepositivas. A forma, digamos que preferencial de se formar uma locução prepositiva é com um advérbio ou uma locução adverbial seguida de uma preposição. Então, eu tenho abaixo de acordo com, por causa de, em via de, e aí vocês vão observar que assim como lá nas locuções adverbiais, esse quadradinho aí, essa forma de construção da locução não é uma forma única. Eu tenho aqui casos em que essa ordem é ou invertida ou completamente alterada. Isso não quer dizer que essas outras formas não sejam locuções prepositivas. Só quer dizer que essa formação aqui é uma formação que é sugerida como uma forma talvez mais recorrente de se construir uma locução prepositiva. Da mesma forma também que lá na locução adverbial, as locuções prepositivas que têm o núcleo feminino, elas vão ser craseadas. Então, a gente só tem exemplos aqui na última linha. Eu tenho a proporção de, a custa de. Nesses dois casos, proporção e custa são núcleos femininos, e aí por isso admite o craseamento, né? Na realidade é obrigatório essa crase. Nesses casos específicos, nesse quadradinho aqui não estão todas, assim como lá nas locuções adverbiais, não estão todos os exemplos de locuções que existem no mundo, não. São alguns deles, então vocês vão encontrar aí outros casos. Então, sempre que você se der diante de uma locução adverbial ou de uma locução prepositiva, e a gente vai ver lá embaixo também que diante de uma locução conjuntiva que o núcleo seja feminino, você vai ter que crasear, beleza? Então aqui a gente já... Ah, não, mentira. Eu pensei que já finalizava, mas não finaliza não. Tem mais uma informação aqui que é importante sobre as preposições, que é como ela se relaciona com outras classes de palavras. A preposição ela pode se combinar ou pode haver a contração. Quando tem a combinação,
as partes de cada uma das classes de palavras vão se manter inalteradas. E quando há contração, uma dessas classes de palavras que estão sendo juntadas, a preposição e a outra, em uma delas, em geral a outra, né, sem ser a preposição, vai sofrer uma modificação, às vezes sutil e às vezes brusca. Então, olha só, o primeiro ponto aí, a preposição a combina-se com os artigos e pronomes demonstrativos a, as, o, os e com o advérbio onde, resultando as formas a, craseado, as, craseado, ao, aos e aonde. As preposições a, de, em e per aqui é sinônimo de por, tá? Contraem-se, ou seja, vai haver uma modificação aqui, com os artigos e algumas delas com certos pronomes e advérbios. Então, aí nesses quadrinhos, vocês têm os casos de contração. Então, você tem a craseado, de mais este, deste, em mais o, no. Nesse caso aqui, nesse último caso, é o que a alteração ela se mostra de uma forma mais chamativa. Eu tenho preposição em mais artigo o, e aí eu gero a preposição no. Então, a mudança foi mais brusca. Então, aí vocês percebam que esse resultado, né, o que está depois do igual, é sempre classificado como uma... sempre não. Não é sempre classificado como uma preposição, não. A gente tem aqui, por exemplo, aquilo, aquela e aquele se mantém como pronomes demonstrativos, mas na grande maioria dos casos se mantém a classificação como preposição. Então, em mais o é a junção de preposição mais artigo e o resultado é uma preposição. Diferentemente de a mais aquela, forma aquela craseado e apesar de ser a junção de uma preposição mais um pronome demonstrativo, o resultado que eu tenho disso é um pronome demonstrativo. Assim como também em mais esse. O resultado é um pronome demonstrativo também, que é o nesse. Beleza? Por último, a gente tem essa relação, né, da ligação, né, entre termos dependentes e principais. As preposições elas vão ficar antepostas, ou seja, elas vão ficar antes do termo dependente, né? Ela vai reger o termo dependente. E aí, isso pode ser, se for uma palavra só, a gente chama de termo dependente. Se for uma oração, vai ser uma oração subordinada. Então, nos 3 primeiros casos que tem aqui, eu tenho termos dependentes. E no último eu tenho uma oração subordinada. Então, eu tenho um termo independente que eu posso chamar, a gente vai ver isso no futuro, de objeto direto, é um termo dependente, que no caso é chocolate. Eu gosto de chocolate. Chocolate é meu termo dependente, gostar é meu termo principal. Outro termo dependente é o complemento nominal. A construção da casa foi concluída. Construção é meu termo principal, casa é meu termo dependente, ligado pela preposição de, né? De mais a. Da. Eu tenho também, por último, o termo dependente que é chamado de adjunto. E aí a gente vai ver futuramente que os adjuntos eles podem ser adjuntos nominais e adjuntos adverbiais. Então, no primeiro exemplo é de um adjunto adnominal e no segundo caso é de um adjunto adverbial. Então, a mulher de turbante, mulher é o termo principal, turbante é o termo dependente e de turbante é o adjunto adnominal. Eu viajei de avião, eu esqueci de grifar aí, viajei é o termo principal e avião é o termo dependente. De avião é o adjunto adverbial. Não esquenta se vocês não entenderem isso de adjunto adverbial e adjunto adnominal, não, porque a gente vai ter um momento de falar disso, assim como o que é um objeto indireto e o que é um complemento nominal. E por último, a gente tem quando o termo que está depois, o que vem depois da preposição, não é um termo, não é um elemento só, é uma oração inteira, eu tenho um verbo ali. Então, mamãe pediu é minha oração principal e para eu comprar pão é minha oração subordinada, beleza? Então, isso aqui é só um vislumbre do futuro, mas são informações importantes de saber. Aquilo que vem depois da preposição é o termo dependente, ou uma oração dependente, que também é chamada de oração subordinada. Aqui a gente começa a falar da conjunção. Conjunção
é outra classe invariável que tem como função ligar orações. Então, o principal dela é ligar orações e também, mas também, ela liga palavras dentro de uma mesma oração. Então, assim como a preposição, a conjunção não desempenha função sintática, sendo apenas um conectivo. O emprego da conjunção, como a gente falou. E aí que eu retomo aquela informação que eu falei que era importante vocês lembrarem lá da preposição. A preposição, né, a função da preposição é o contrário da função da conjunção. Então, se na preposição era ligar termos e eventualmente orações, na conjunção é ligar orações e eventualmente termos. Então, aqui na conjunção a gente tem à esquerda, eles estudaram e passaram. Eles estudaram é uma oração, passaram é outra oração. Se tem verbo, o verbo ele pode sozinho ser a oração, né? Aqui a gente tem um sujeito oculto, né? A gente consegue recuperar pela desinência, né? Esse AM aí, né? Que lembra a terceira pessoa do plural. Porque é como se a gente estivesse falando, eles estudaram e eles passaram. Mas aí, por uma economia, né, da fala, a gente oculta esse segundo que ele vai poder ser recuperado no contexto. Então, eu tenho eles estudaram e eles passaram. O i está ligando, o i é a conjunção aqui nesse caso, e ela está ligando essas duas orações. No lado direito, a gente tem a ligação de termos. Então, é uma oração só, eu só tenho o verbo estudaram. Eles estudaram português e conhecimentos pedagógicos. Português é um termo, conhecimentos pedagógicos é outro termo. Apesar de ser um termo composto, é um termo só. É um substantivo composto, mas é um substantivo só. Então, o i aqui nesse caso, ele está ligando esses dois termos, esses dois substantivos. Então, a função principal da conjunção é ligar orações, mas também ela liga termos, contrariamente à preposição. Aqui é uma observação que eu faço para vocês, essa estrelinha, né, uma dicasinha, que é lembrar que a palavra síndeto, que vem do grego síndeton, equivale à palavra conjunção. Então, vocês vão lembrar que quando a gente falava de figura de linguagem, a gente viu uma figura de linguagem que chamava polissindeto. Então, olha lá, síndeto. Lembra aí, é a mesma palavra. Só que aí ela está usada em outro contexto, né? É o polissindeto. Polissindeto é o quê? Poli são muitos, então muitos síndetos. Muitos síndetos, muita conjunção. Então a figura de linguagem, se a gente for fazer uma breve revisão aqui do polissindeto, é quando eu uso repetidas vezes a mesma conjunção em uma estrutura só. Na maioria das vezes para gerar uma ênfase. Então ele viajou o mundo todo. Ele foi para a África, e para a Europa, e para as Américas, e para aqui eu trabalhei com um continente, são poucos, né? Mas vamos por país. Ele foi para Alemanha, e para Moçambique, e para Portugal, e para. E toda vez que eu faço essa repetição do i, eu estou fazendo uma repetição do síndeto. Por isso que lá na figura de linguagem a gente chama de polissindeto. E aí, essa palavra sindeto, né, que aqui sozinha é síndeto, ela se refere à conjunção. Então, sempre que vocês ouvirem falar de síndeto, sindeto, dependendo do contexto em que tiver, vocês estarão diante de algo que se relaciona a conjunções. Isso vai ser muito importante quando a gente trabalhar com orações coordenadas, porque aí eu vou ter a classificação de oração coordenada sindética e assindética. O que isso vai dizer? Que na sindética tem conjunção e na assindética não tem conjunção. Mas isso é coisa para o futuro. A informação importante é lembrar que síndeto tem a ver com conjunção. Aqui a gente já cai direto para a classificação das conjunções. Elas vão ser divididas em dois grandes grupos. Eu tenho as conjunções que são coordenativas e eu tenho as conjunções que são subordinativas. Aqui não importa vocês focarem nisso que está entre parênteses, que é o porquê que ela é chamada de coordenativa e porquê que ela é chamada de subordinativa. Isso a gente vai tratar lá na sintaxe. Entendam que são duas grandes divisões, as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. E aí, dentro de cada uma dessas duas grandes divisões, a gente vai ter subdivisões. Então, dentro das
conjunções coordenativas, a gente tem esses 5 tipos aí, que são as aditivas, as adversativas, as alternativas, as conclusivas e as explicativas. O próprio nome se auto-explica. A única que não é tão autoexplicativa assim é a 2, que é a adversativa. Mas aí lembrem-se que adversativa é sinônimo de oposição, de contrariedade, e eu gostei de uma dica que o Léo deu, que foi lembrar que adversativa lembra adversário. E o adversário, se a gente for pensar dentro de um jogo, é quem está contra você, é o seu oponente. Então, todas essas são formas de lembrar qual que é o significado das conjunções, porque essas nomenclaturas aqui, ser aditiva, ser adversativa, ser alternativa, ser conclusiva ou ser explicativa, tem a ver com a semântica que a conjunção traz em si. Então, a aditiva, ela traz a semântica de adição. Então, ele fez a atividade bem como revisou o conteúdo. Então, ele fez isso mais aquilo. Então, isso é a atividade e aquilo é o conteúdo. Então, adicionou uma coisa à outra. Outros exemplos, né, talvez o mais comum é o i, né, que a gente usa mais, mas existem outros exemplos aí que estão colocados para vocês. O segundo tipo é a adversativa, que é essa que eu falei que talvez o significado não fique tão claro pra gente, mas que é para lembrar que é contrário, oposto, contrário e oposto, né? São essas as palavrinhas para lembrar a gente. Então, ele não fez atividade, no entanto, revisou o conteúdo. Então, primeiro eu tenho uma ação que é negativa, e aí depois eu tenho uma ação que é positiva. Porque primeiro ele não fez alguma coisa, e no segundo caso ele fez alguma coisa. E o no entanto, ele marca essa transição, né, essa oposição de algo negativo para algo positivo. E aí a gente tem talvez o que seja mais comum é o mas. O mas é a conjunção garoto propaganda da adversativa. Mas aí eu quis usar o no entanto para vocês saberem que existem outras. Então, aditivo, que foi o primeiro caso, é quando eu tenho uma adição. A adversativa é quando eu trabalho com ideias opostas. A alternativa é quando eu trabalho com ideias, né, alternativas entre si, ou seja, possibilidades. Então, professora, ou eu faço atividade ou reviso o conteúdo. Então, assim, pensa vocês aí como alunos tendo que estudar um tanto de coisa para o concurso, fora as outras coisas que vocês já têm que estudar, e aí eu tô aqui pedindo para vocês fazerem atividade e revisar o conteúdo. Aí vocês viram para mim e falam assim: professora, ou eu faço isso ou eu faço aquilo. Então é uma alternativa. As alternativas são: eu faço atividade, a outra reviso o conteúdo. São as duas alternativas que eu tenho, e eu marco isso pelas conjunções, nesse caso aqui, ou. Uma informação importante elas são feitas em parzinhos, nesse caso aqui, quando eu tenho duas possibilidades, duas alternativas, justamente para serem usadas em parzinhos. Porque por que eu tô falando isso? A gente tem muito costume de falar assim, eu vou à festa, seja de carro ou de ônibus. Eu vou à festa seja de carro ou de ônibus. E aí, por que de acho que a gente faz isso de misturar as conjunções? Porque eu comecei usando seja e terminei usando ou. Então, o que se pede? Na fala isso não tem problema, mas quando a gente está no campo da escrita, que é mais monitorado, você pode voltar, você pode checar, você pode falar, tá errado. Nesse campo que é mais monitorado, priorize utilizar as conjunções em parzinho. Eu vou à festa seja de carro, seja de ônibus. Então usa o padrão, mantém o paralelismo, seja, ou, quer, já, ok? E por último, mentira, não é o último, eu sempre falo que é o último, mas não é o último. Tá quase terminando. Conclusiva. Então, eu tenho uma semântica de conclusão. Então, ele não fez a atividade, logo não entendeu a correção. Então, eu tenho uma conclusão. O fato dele não ter feito a atividade teve como conclusão ele não entender a correção. Beleza. Agora sim, o último caso é a explicativa. Então, a semântica que eu tenho é de explicação. Ele não fez atividade, pois revisou o conteúdo. Então, ele tinha um tempo só. Nesse tempo só, ele ia ou fazer atividade ou fazer a revisão. Usei aqui ou
alternativa. E aí ele usou esse tempo para fazer uma coisa só, que foi revisar o conteúdo. Então ele vem no outro dia e me fala assim, olha, eu vou mudar um pouquinho o exemplo, né? Eu não fiz atividade, pois revisei o conteúdo. Então ele me deu a explicação de por que ele não fez atividade. Foi porque ele revisou o conteúdo. E aqui eu quero fazer uma observação sobre a conclusão e sobre a explicativa, que é o uso do pois. Porque vocês percebam que o pois está tanto aqui na conclusiva, né? Posposto ao verbo, ou seja, depois do verbo, quanto aqui na explicativa, que é anteposto ao verbo. Então, o que a gente vê? Lembra que eu falei que tem muitas palavras no português que vão poder ser classificadas de formas diferentes? O pois junta-se a palavra a, né, que pode ser preposição e artigo, junta-se ao onde, que pode ser pronome relativo ou advérbio interrogativo, e nessa categoria de conjunções, porque ele pode ser uma conjunção coordenativa conclusiva ou uma conjunção coordenativa explicativa. E isso, a forma de identificar isso vai ser mais fácil porque é de acordo com a posição dele em relação ao verbo. Então, se ele tiver anteposto, que é o caso da explicativa, ele tiver antes do verbo, eu tenho uma explicação. Ele não fez a atividade, pois revisou o conteúdo. Porque revisou o conteúdo, então ele vai ter essa semântica. Já no caso daqui, se a gente fosse substituir, a gente não ia colocar ele nessa posição que está o logo. Não ia ficar nessa posição. Ele ia ficar na posição posposta ao verbo. Qual que é o verbo? Entender, né? Entendeu. Então, ele estaria depois de entendeu. Então, essa frase ficaria assim, se eu fosse substituir pelo pois. Ele não fez atividade, não entendeu, pois, a correção. Então, aí, nesse caso aqui, eu vou ter o uso conclusivo e não mais o uso explicativo. E a pura modificação da ordem do pois em relação ao verbo vai me dar essa classificação diferenciada. Beleza? E aqui a gente chega a uma observação importante de pontuação, que é: lembre-se de que orações coordenadas são virguladas e a vírgula vem antes da conjunção. Então, o que acontece? Em todos esses casos aqui, vocês vão observar, vamos de trás para frente, vocês vão observar que antes da conjunção, que é essa que está em lilás, eu tenho sempre uma vírgula. Olha, tenho a vírgula antes de pois, eu tenho a vírgula antes de logo, eu tenho a vírgula antes do ou e antes do outro ou, e eu tenho aqui no caso a vírgula antes do no entanto, e aqui no último caso, antes do bem como. Vocês devem se lembrar que quando eu trabalho com, nesse caso da aditiva, quando eu trabalho com a conjunção e, essa vírgula ela vai ter um funcionamento diferente. É como se ela fosse a exceção para aquela regrinha, aquele lembrete que eu acabei de fazer. Por quê? Se eu falo ele fez a atividade e revisou o conteúdo, eu tenho o mesmo sujeito. Ele fez a atividade e ele revisou o conteúdo. Então, como eu tenho o mesmo sujeito, eu não posso dividir ali os complementos, né, o predicado desse meu sujeito. Então, se eu tivesse aqui no lugar do bem como a conjunção e, essa vírgula ela não existiria, beleza? Mas para as outras preposições não, para as outras conjunções eu mantenho o uso o uso da vírgula. A gente sabe também que tem usos em que eu uso a conjunção e posso usar também a vírgula, que são os casos em que os sujeitos são diferentes, ou esses casos que eu falei de polissindeto. Então, ele comeu a maçã e a banana e a pera e a uva e a banana, eu acho que eu já falei banana, mas aí sempre que eu tô falando ia, como eu tô repetindo, eu vou virgulando. Então, esses são usos que são exceção para essa exceção do i. Uma exceção da exceção. Legal, né? Não deve ser nada legal, né? Mas que vocês saberem é legal. Então, beleza. Aqui a gente finalizou, né? Nesse lembrete aqui, as conjunções coordenativas. E aqui a gente entra, foi onde a gente parou na aula de semana passada, nas conjunções subordinativas. Então, eu vou falar de novo para vocês. Quando a gente estiver trabalhando com sintaxe, eu vou explicar para vocês por que umas se chamam
coordenativas e outras se chamam subordinativas. Por que eu não tô falando agora? Porque eu sou ruim? Não. É só porque eu acho que vai ser uma sobreposição de conteúdos num momento só e aí talvez vai mais confundir do que ajudar. Então, se primeiro vocês entenderem que são conjunções diferentes, que estão em grupos diferentes, isso já facilita para depois eu colocar o motivo de por que são diferentes, tá bom? Da mesma forma que eu vou falar com vocês aqui sobre esse sumário. A Paty me mostrou que eu tinha um errinho aqui, mas não deu tempo de eu corrigir ainda não. São 10 as classificações de conjunções subordinativas, né? Eu tenho as 9 primeiras, né, de um lado, e eu tenho uma 10ª que eu deixei do lado de lá. Será que foi por falta de espaço, de eu não colocar a 10 ali embaixo? Não, isso tem um motivo, e aí eu também não vou falar qual que é o motivo de estar separado, mas saibam que se a gente pudesse fazer uma subdivisão dentro do grupo das subordinadas, eu faria essa divisão. Num lado eu tenho essas 9, que são causais, consecutivas, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, finais, proporcionais e temporais, e do outro lado eu tenho as conjunções integrantes. Essa é uma divisão que ela tem um significado que eu não vou contar agora, mas que eu vou contar logo para vocês quando a gente entrar na sintaxe, beleza? Então aqui a gente começa a analisar a classificação dessas conjunções. Então, eu quero falar, deixa eu só voltar aqui. Eu quero falar que para vocês trabalharem com essas duas primeiras, é só vocês entenderem que elas funcionam como dois lados da mesma moeda. De um lado eu tenho uma causa e do outro lado eu tenho o quê? A consequência, não é? Só que o nome o nome da conjunção que expressa consequência não é consequencional. O nome dela é consecutiva. E aí, por ser esse nome que não parece tanto com o que ela expressa, acaba gerando dúvida quando a gente vai aprender. Mas é como se você... imagina isso, essas duas, eu pus elas pertinho justamente pra gente trabalhar isso. Causal e consecutiva são dois lados da mesma moeda. De um lado eu tenho a causa, do outro lado eu tenho a consequência. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu estiver lá dentro da minha oração trabalhando com as minhas classificações das minhas orações, onde eu tiver a oração que eu tiver a conjunção, eu vou classificar essa oração de acordo com o tipo de conjunção que eu tenho. Se dentro da oração eu tenho uma conjunção que é causal, então ela vai ser uma oração causal. Se eu tenho dentro dessa oração uma conjunção consecutiva, essa minha oração vai ser classificada como consecutiva. Essa é uma informação que é para o futuro, mas que eu já estou dando agora. Mas o que é para agora, que vocês têm que entender, é que causais e consecutivas são dois lados da mesma moeda. De um lado eu tenho causa, do outro lado eu tenho consequência. Então vamos analisar aqui. Primeira causa. Coloquei observação, foco na causa. Esse aqui, o nome já diz diretamente do que está falando. Causal, causa. Então, exemplo. Vocês sabem mais que no começo do curso, visto que estudaram muito. Então, olha só, o que eu falei isso? De olhar onde a conjunção tá. Eu assinalei aí que a conjunção é o visto que. Essa é a conjunção causal que eu tenho. Onde que essa conjunção tá? Ela tá na oração estudaram muito, visto que estudaram muito. Então, visto que estudaram muito, é a minha oração que traz uma semântica de causa. Qual que é a gente não tem a moeda de dois lados? Qual que é a oração que tem a minha semântica de consequência? É a primeira. Então, vocês sabem mais que no começo do curso, isso é a consequência. Visto que, porque, né, poderia ser uma substituição, porque estudaram muito. Então, porque estudaram muito, visto que estudaram muito, é a minha causa. Então, é isso que eu queria falar. Eu não vou analisar a oração nesse momento, não. Senão confunde. Mas saibam disso. Sempre que eu falo de causa, geralmente eu tenho a consequência junto. Ou quando eu falo de consequência, eu tenho a causa junto. Nesse caso aqui, visto que é uma conjunção causal, ou seja, ela fala sobre a causa, foco na causa. O próximo exemplo, né, é o outro lado da moeda, é a consecutiva. Foco na consequência. Apesar de não ser consequencional, que seria um nome que seria ótimo para a gente entender qual que é a semântica dela, apesar de não ter esse nome, expressa consequência.
Então, vocês estudaram tanto que sabem mais que no começo do curso. Então, que sabem mais que no começo do curso é a minha consequência. O fato de vocês saberem mais que no começo do curso é porque vocês estudaram muito. Então percebam aqui que agora a frase que está com a conjunção é a frase que expressa a consequência, e a frase que está sem a conjunção é a frase que expressa a causa. Vocês estudarem muito é a causa. Vocês saberem mais que no começo do curso, agora é a consequência. Beleza? Então, observem aí que eu coloquei esse que. O que ele vai ter essa semântica de consequência quando ele vem precedido pelo tanto. Por essa palavrinha tanto, tal, tão, tamanho, só que às vezes ele pode ser suprimido, ou seja, ele pode ser ocultado. Eu poderia falar, por exemplo, vocês estudar... não, esse caso aqui não ficaria muito bem, não. Mas se eu falasse assim, a água... Não, também não fica bom. Não. Mas tem casos em que ele vai poder ser suprimido. Agora, no momento, eu não tô lembrando, não. Mas tem casos em que essa partícula que vem antes do que, ela vai poder. Quais são essas partículas? Tanto, tal, quanto, tamanho, poderiam ser suprimidos. Ok? Mas quem que vai ser aqui, no caso, a conjunção consecutiva é o que, nesse caso. Beleza? A próxima... Ui. Voltei. Só um minutinho. Quase. Aqui, ó. O próximo caso são as comparativas. Essa aqui o nome ajuda a gente, né? Comparativa tem a semântica de comparação. Então, olha só. Vocês sabem mais que ou do que no começo do curso. Por que ou do que? Esse do aí, ele é opcional. Então, eu posso falar, vocês sabem mais do que no começo do curso, ou eu posso falar, vocês sabem mais que no começo do curso. É opção você colocar esse do ou não colocar esse do, beleza? E aí vocês vão me perguntar assim, Clauane, na segunda, você falou que são duas orações. Cadê a segunda oração? Porque eu só tô vendo um verbo. Eu só tô vendo o verbo sabem. Então você tá mentindo pra mim. A oração, pode ter uma oração que não tem verbo. Aí eu vou falar pra vocês assim, não é isso que tá acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é o que está expresso aqui entre parênteses. Quando, na maioria das construções comparativas que a gente faz, a gente suprime o verbo da segunda oração, porque é o mesmo verbo da primeira. Então, é para evitar repetição. Essa frase aí, ó, vocês sabem mais do que no começo do curso, é a mesmíssima coisa de vocês sabem mais do que sabiam no começo do curso. Só que, novamente, por uma economia, eu suprimo esse sabiam, né, que é o verbo da segunda oração, eu suprimo ele para deixar mais fluido, porque a semântica não é o mesmo verbo, não é a mesma semântica, então eu suprimo um deles. Qual deles que eu vou suprimir? O segundo. Então, por isso que eu tenho a forma resultante, que é essa que está em cima. Vocês sabem mais que no começo do curso. Então, apesar do verbo não estar expresso na segunda oração, ele existe, ele só está suprimido. Beleza? Mas não é esse necessariamente o foco. O foco é tratar da conjunção comparativa, que é esse mais do que pode ser também uma que é mais famosa, que seria a garota propaganda da comparativa, é o como. Eu sou eu sou doce como uma... Eu sou delicada como uma flor. Então, assim como uma flor, eu sou delicada. Eu tô fazendo uma comparação. Mas mais do que é um tipo de comparação. A gente viu isso quando a gente trabalhou com... Ai, gente, fugiu a palavra. Com adjetivo, que a gente viu lá a forma comparativa inferior, superior, então eu tenho mais do que, menos do que, ou igual a, são todas formas de comparar, beleza? Então vamos pro próximo. Concessiva. Concessiva é outra que a palavra parece não dizer tanto sobre ela mesma. Quando eu faço uma concessão, é como se eu estivesse abrindo mão. São essas estruturas assim. Embora... Pensa assim, ó. Embora... acho que eu acho um exemplo bom. Imagina que vocês tinham que ter estudado para responder, para fazer a atividade. Só que aí vocês não estudaram. E fizeram atividade.
e, surpreendentemente, vocês foram bem na atividade. Então, qual que é uma frase que eu posso usar com a semântica concessiva tratando desse contexto? Embora não tenham estudado, alcançaram um bom desempenho na atividade. Então, embora, apesar, mesmo que não tenham feito uma coisa que seria uma prerrogativa, vocês conseguiram atingir um determinado nível sem essa prerrogativa. Então eu faço uma concessão. Embora não tenha essa primeira parte, né, aquilo que seria a prerrogativa, você conseguiu atingir o resultado. Então concessivo tem a ver com isso. É uma forma de ceder e mesmo assim alcançar a determinado objetivo. Então, olha só, vocês sabem muito, mesmo que falte mais conteúdo. Então, olha só, eu tô contando para vocês, ainda falta muita coisa. Falta um tantinho de coisa bom. Então, mesmo que falte muita coisa, mesmo que falte um pouco mais de conteúdo, vocês já sabem muito. Então, o que vocês viram até aqui, vocês já sabem pra caramba, se for comparar com o que vocês sabiam no início. Mesmo que ainda faltem vocês aprenderem outras coisas. Beleza? Então, eu faço aqui a minha concessão. E qual que é a minha oração concessiva? É a segunda. É aqui a conjunção está. É mesmo que falte mesmo que falte um pouco mais de conteúdo. Essa é a minha oração concessiva, ok? Próximo caso, condicional. Então, essa aqui também é mais fácil. Condicional me lembra condição. Então, a minha oração ela vai trazer uma semântica de condição. Caso continuem estudando, aprenderão mais e mais. Então, onde que está a minha condição? Na primeira oração, caso continue estudando. Então, essa é a minha condição para que eu tenha o resultado aprender mais e mais. Beleza? E aí, eu não sei se vocês... Se cai, pra Paty já deve ter caído porque ela gosta de fazer essas divisões assim de isso tá de um jeito, aquilo tá de outro, e aí ela tira as generalizações dela, isso é muito bom. Mas para quem ainda não percebeu, o lugar em que a frase com essas determinadas semânticas pode estar, ele é variável. O que isso quer dizer? Eu tenho nesses casos, eu estou sempre tendo uma oração que tem a semântica que está aí no título. Por exemplo, eu tenho a oração que tem a semântica condicional e eu tenho uma outra oração que tem outra semântica. E aí, não é sempre que eu não tenho um lugar específico para uma e um lugar específico para outra. O que eu estou querendo falar com isso? Deixa eu mostrar contraposições de exemplos. Nesse caso aqui, eu tenho duas orações. Olha, vocês sabem muito, é a minha primeira oração. Mesmo que falte um pouco mais de conteúdo, é minha outra oração. Nesse exemplo aqui, a minha oração com a semântica de concessão é a segunda. Não é? Nesse caso aqui. Nesse caso aqui de baixo, a oração que tem uma semântica de condicional é a primeira. É o caso continuem estudando. Aprenderão mais e mais. E o que vocês vão perceber? Que dentro de uma mesma frase, esse ordenamento das duas orações, ele é um pouco fluido. Na maioria dos casos, eu vou poder fazer essa inversão. Então, eu posso falar, nesse caso aqui da condicional, caso continuem estudando, aprenderão mais e mais, mas eu também posso falar, aprenderão mais e mais caso continuem estudando. Da mesma forma aqui em cima, ó. Eu posso falar, mesmo que falte um pouco mais de conteúdo, vocês já sabem muito. Então, percebam que a ordem dessas duas orações, ela é fluida. E o que vocês vão perceber aqui que é uma generalização de regra de pontuação? Quando a oração que carrega uma dessas noções, uma dessas classificações que a gente está trabalhando aqui, quando ela está depois, quando ela está na posição 2, digamos assim, na posição de oração 2, não tem vírgula. Mas quando ela está na posição 1, ou seja, ela é a primeira, eu tenho uma vírgula depois dessa. Então, olha só, todas essas aqui que a gente está vendo até agora são orações adverbiais. Eu vou adiantar essa informação para vocês. Vocês vão entender por que lá na sintaxe. Mas todas elas são orações adverbiais. E o que a gente tem na regra de vírgula? Sempre que eu tiver uma oração adverbial anterior à oração principal, eu vou virgular, que é o caso dessa condicional. Então, como o caso continue estudando, que é a oração adverbial, vem antes da principal, que é aprenderão mais e mais, eu tenho essa virgulação. No caso aqui,
como eu tenho primeiro a principal e depois a adverbial, eu não preciso colocar vírgula. Eu poderia, mas não é obrigatório. Beleza? Espero que vocês tenham entendido isso. Se não tiver entendido, pode me mandar alguma mensagem, tá? Fique à vontade. Conformativa. Essa daqui é o garoto propaganda dela, né? A conjunção propaganda dela é o conforme. Então, conforme o esperado, vocês aprenderam muito. Vocês aprenderam muito conforme o esperado. Só para brincar com essa questão do local das orações. Então, conforme, ela traz essa noção conformativa. Eu não sei traduzir qual que é a semântica conformativa. A semântica do de acordo, digamos aqui. Mas é o conforme, né? É o carro-chefe. Então, como o esperado, vocês aprenderam muito. Segundo o esperado, talvez aqui... Segundo o esperado fica bom. Segundo o esperado, vocês aprenderam muito. Mas eu acho que é melhor como ou conforme. Beleza? Então, tem a ver com essa conformidade, digamos assim. Aqui a gente tem a final. A final lembra finalidade. Então, a oração ela vai trazer a finalidade de alguma coisa. Então, para que vocês aprendam mais, essa é a minha finalidade, é preciso continuar estudando. Então, eu tenho como finalidade de precisar continuar estudando o aprender mais. Então, a finalidade de continuar estudando é sempre aprender mais. Então, assim, eu poderia traduzir isso dessa forma. Então, para que vocês aprendam mais, é preciso continuar estudando. Então, exemplos. Para que, a fim de que, e o que também, nesse sentido de para que. Estamos quase terminando. Deixa eu ver, dar uma espiadinha aqui. Ah, tá. Falta a proporcional e a temporal. Então, a proporcional trabalha com proporção. Então, eu tenho duas orações e aí eu vou ter uma noção de proporção. Então, um lado sobe, o outro sobe, um lado desce, o outro desce, um lado sobe fazendo o outro descer. São essas lógicas de proporção que eu tenho. Então, vocês aprendem mais? Subiu. À medida que estudam, subiu também. Então, vocês entenderam esse subiu que eu tô falando? Então, à medida que vocês aprendem mais... À medida que vocês estudam, vocês aprendem mais. Então, é uma ação direta, né? Estudar mais faz com que vocês aprendam mais. Então, subir os dois lados. Então, o à medida que é uma das conjunções que trazem essa semântica de proporcionalidade. E uma observação importante é à medida que, não é na medida que, tá? Na medida que é errado. É à medida que, ok? E por último, a gente tem a temporal, a conjunção subordinativa temporal, que vai expressar tempo. Então, toda vez que eu estudo, uma dúvida se vai e outra chega. Então, olha só, então eu tenho a temporalidade. Toda vez, em todo momento, sempre que eu estudo, uma dúvida se vai e outra chega. Então, eu tenho também quando eu estudo, uma dúvida se vai e outra chega. Logo que, sempre que, assim que, e aí por aí vai. Então, uma semântica de tempo. Aqui chegou a diferentona lá. Lembra lá do sumário que eu deixei 9 de um lado e uma do outro? Então, essa é a integrante. Ela é diferente, eu não vou falar por quê, mas eu digo que ela é diferente. E são só duas as conjunções integrantes, que é o que e o se. E aí uma coisa que eu já adianto para vocês, o que e o se são as palavras que mais desempenham funções na língua portuguesa. Então, vocês vão ter que classificado de um tanto de jeito, se também classificado de um tanto de jeito. No material, eu coloquei para vocês alguns dos usos do que, eu não pus do se, eu pus do que e do como. Mas depois eu posso procurar para vocês, montar um materialzinho para vocês dos diversos usos do se também. Mas aí, um desses usos, uma dessas classificações é ser classificada como conjunção integrante. Então, eu tenho esses dois exemplos aqui que espelham, né, o uso delas. Eu sabia que vocês aprenderiam. Então, eu tenho aí o uso do que. E verifique se você entendeu tudo direitinho. Se você entendeu direitinho. E aí, qualquer coisa, eu tô aqui. Vocês podem tirar a dúvida comigo. Então, os exemplos hoje aqui foram todas mensagens direcionadas para vocês mesmos, né? Mas com o intuito de mostrar os exemplos, né? Que eram as conjunções, preposições e advérbios. Então,
nesse caso aqui, o que e o se são conjunções integrantes. Como eu falei com vocês, eu não quero falar agora o motivo, né, de ser diferente, porque eu acho que vai ser mais informação na cabeça de vocês, mas até aqui eu acho que dá para vocês entenderem. Entendam as classificações, entendam quem está dentro de quê, qual que é a semântica que cada uma dessas classificações traz em si. E aí é isso. E aqui por último, deixa eu ver se é por último mesmo. Por último mesmo. Aqui por último a gente tem as locuções conjuntivas, que normalmente são formadas por um advérbio ou uma preposição, ou um verbo no particípio, seguido dessa partícula que. O primeiro exemplo aqui já quebra essa estruturação, ele já é diferente. No entanto, eu tenho uma preposição e uma conjunção. Então, não seguiu essa estruturação que está aí. Mas eu tenho outros, por exemplo, desde que segue essa proposta aí. Eu tenho um advérbio e eu tenho a partícula que. E assim como eu falei para as locuções adverbiais e para as locuções prepositivas, aqui também nas conjuntivas, sempre que eu tiver uma locução conjuntiva feminina, eu vou ter o fenômeno da crase. Então, olha só, à medida que eu tenho a, que é a preposição, medida, que é um substantivo, e o que é essa partícula aí. Então, nesses casos, medida é um substantivo feminino? Então, eu vou crasear, obrigatoriamente, beleza? Então, essas são as informações de hoje. Assistam essa aula quantas vezes forem necessárias. Ficou muito mais longo do que eu imaginei que ficaria, mas eu acho que foi uma boa forma de fazer, porque às vezes na correria do domingo fica muito rápido para entender e depois quando pega para estudar sozinho não lembra de tudo que eu falei. Então, aqui é uma forma de lembrar, porque fica gravado. As atividades agora, vocês assistindo essa aula, essa videoaula, vocês são capazes de fazer todas as questões. Então, meu intuito de mandar esse vídeo para vocês hoje é que vocês, no domingo, já tenham feito as 10 atividades para a gente poder corrigir e acabar com o eixo morfológico.